Hoje eu tô gravando uma história que aconteceu na minha vida. Eu sempre gosto de ouvir louvores, porque o louvor faz a gente tocar no coração de Deus para Ele socorrer nós nos momentos difíceis. Meu nome é Maria, muitos me chamam eu de Maria Diarista, porque eu estou trabalhando como diarista, mas na realidade eu não nasci assim trabalhando na cidade, não. Eu nasci no meio de uma mata. Eu e minha família, aqueles bichos cantavam tanto, davam cada piada, e eu gostava daquela vida porque eu não conhecia essa vida aqui na capital. Mas passados dos anos, a gente vieram para a capital, mas antes a gente trabalhava com plantação. A minha mãe também vendia muitos remédios medicinais que era colhida nas florestas lá, tinha, entendeu? Essa floresta tinha fruta, tinha muita coisa boa lá, e também tinha remédio medicinal. Minha mãe vendia muito para o laboratório. E nós filhos ia junto com ela, e eu era uma das filhas que estava sempre junto com ela. Eu observei muito a vida da minha mãe, sabe? A minha mãe também fazia farinha em casa, nós ajudava ela o tempo inteiro, plantava milho, plantava mandioca, plantava arroz, plantava feijão, plantava diversas coisas, abóbora, de tudo um pouco. Porque nós nascemos na natureza, vivia das coisas da natureza. Mas era a vida mais gostosa que eu pude ter na minha vida. Porque aqui na capital, a gente não tem uma vida gostosa assim, né? Parece que as coisas ficam cada vez mais difíceis. Até mesmo as amizades, o contato com o ser humano, parece que o mundo está acabando isso. Eu falo que o amor está desaparecendo no ser humano. Eu vi de uma família muito religiosa, muito católica. Minha avó era muito católica. Ensinava-nos a rezar todos os dias. Para alimentar, não podia alimentar sem rezar, não. Para levantar, tinha que agradecer a Deus e rezar. Para deitar, tinha que agradecer a Deus. Era assim o tempo inteiro. Ela ensinou a gente a louvar a Deus e rezar o tempo inteiro. Então, uma família simples, mas ama Deus. Eu acho que a coisa mais importante da nossa vida é nós amar o nosso Criador. Aí eu venho trabalhar, eu trago a caixinha de som para mim e coloco um pendrive para mim ficar ouvindo a Deus, porque eu também acho chato ficar na internet toda hora, sabe? Principalmente aquelas propagandas, né? Nossa, tem umas propagandas cansativas demais, eu detesto. Mas às vezes eu prefiro o pendrive mesmo. Agora mesmo estou no pendrive. Mas a nossa vida era assim, meus pais trabalhavam muito. Somos 10 filhos, muitos filhos, né? 10 filhos, todos muito trabalhadores. Eu não tenho um irmão que não trabalha. E nós trabalhamos e nós acordávamos na madrugada. Você acha que cada um ficava parado? Não, cada um ia para a sua luta, para a sua batalha. Teve um dia que nós chegamos do trabalho e estava escurecendo. E eu falei com a mamãe assim, sabe? Falei assim, mamãe, o Zé Lino ficou cuidando da casa hoje. Minha mãe tinha criação de porco muito grande. E esse dia foi o dia que Joselino, meu irmão, ficou lá para cuidar dos porcos, cuidar das galinhas, cuidar de muita coisa lá. Então lá em casa era 10 filhos, né? 5 meninas e 5 meninos, então era gente demais. E Zelino, foi o dia dele, ele ficou em casa. Quando nós estávamos vindo de longe, passou tinha uma goiabeira muito bonita lá em casa, a goiabeira grande, tinha goiaba branca, goiaba vermelha. Aí quando eu olhei pro varal, depois que eu vi a goiabeira, falei assim, mamãe, olha lá o varal. Ela, o que foi, minha filha? Joselino lavou as roupas, lavou até essas calcinhas. Eu achei tão bonitinho, porque raramente os filhos homens fazem isso, né? Mas ele lavou tudo. Eu era muito menina na época, mas aquilo eu achei interessante. Aí a mamãe falou assim, minha filha, esse filho é um filho bom. Porque ele cuida da casa e lavou as roupas. Mas isso é muito bom. A observa não foi todas as roupas. A observação foi a calcinha da mamãe que lavou. Ele achou sujo e lavou também. Então, o Joselino, é uma história que eu lembro dele, quando ele era muito meninote, né? Que ele era menino na época, que ele fez isso, lavou as roupas e lavou as calcinhas da mamãe. Aí eu fico observando que ele era um filho muito bom, muito caridoso. Gostava de comprar as coisas para minha mãe. Começou a ser menino assim, adulto muito pequeno, que começou a trabalhar com o seu salário na fazenda. Então meus irmãos todos são trabalhadores, desse jeito, né? Mas no
filho, a história, eu gostava muito de observar a plantação de arroz. Eu ia pra lá, trabalhava o dia todo, só pra me ficar olhando os pés de arroz, que pra mim aquilo era um encanto. Eu achava bonito demais a plantação de arroz. E aquilo foi passando o tempo. Ali nós fazíamos artesanato e eu sempre do lado da minha mãe fazendo. Minha mãe ia vender na rua e eu ia com ela. E eu tinha meu salário. Então toda a vida eu aprendi a ter o meu salário. Eu acho isso muito importante a gente contar isso. Sempre foi dependente, desde menina, né? Começou a crescer com os pais. Ali tinha o meu salário. Eu acho isso muito bom. Igual hoje, eu estou aqui passando roupa. Eu sou diarista. É bem diferente do serviço da fazenda. Mas não posso negar que quando eu vivia ali, eu era mais feliz que aqui na capital. Porque na capital, às vezes o mundo rouba a nossa felicidade. Rouba a nossa paz. Quer roubar o nosso sorriso. Mas quando você está trabalhando ali no meio de uma plantação ali você tem um passarinho para você observar voando, que não tem maldade, tem umas beija-flor, tem que eu amo beija-flor, tem borboleta, tem várias coisas da natureza que você para observar, que às vezes é melhor que observar ou ouvir ser humano conversar. Deus me perdoe. Mas isso aí é uma história que eu amo lembrar e estou contando ela, que foi o que eu vivi na minha vida e a minha família, né? Aí nós tá aqui na capital agora, os coitados dos meus irmãos, né? Também fui faxineiro muito tempo e agora é jardineiro, corta árvore, trabalha com jardinho. Coitados, tem dia que ele está tão cansado. O Joselino estava um dia lá sentado na cadeira. Ele está tão cansado, o cansaço dele é demais, porque trabalha direto. Ele cochilou e caiu, bateu a testa no chão, cortou a testa, mas com tanto sangue que eu fiquei preocupada com ele. Agora já é agora aqui na capital. Depois casou e depois ter filho. Aí depois eu fiquei olhando pra ele e falei, ô meu filho, você tá cansado demais, você tem que passar, tirar umas férias, você tem que viver a vida. E eu fico observando também esse sol quente, ele trabalhando o dia todo aquele sol quente, porque o sol tá cada dia mais quente. Aí eu falo, Deus, dá saúde aos meus irmãos, todos eles, porque as coisas não é difícil. Não é fácil, né? Parece que as coisas pra gente que é simples, de família simples, é mais difícil. Nossa, como é difícil. Aí eu aprendi assim, eu falei com eles, olha, vocês vão ter que passar mais na igreja, que nós somos católicos, ler a Bíblia, ouvir os louvores, rezar mais, porque o mundo está doente. As coisas estão muito difíceis. O desamor, o mundo está aqui na boca das pessoas mais não. Não é igual nós, igual ele juntava as roupas lá, lavava até as calcinhas da minha mãe. Hoje não, hoje está o contrário. Hoje os filhos costumam até bater nos pais, porque os filhos não têm amor aos pais mais não. Hoje costumam os filhos maltratar os pais e fica por isso. Ainda tem punição ainda para os pais bater. Então hoje está muito difícil, nós não. Minha mãe estava conversando na fazenda, nós não podíamos nem ficar perto quando ela estava conversando com as pessoas. E ai da gente falasse alguma coisa assim que desgostasse, que meus pais não gostassem, o chicote estava preparado lá, viu, para cortar a pessoa no chicote. Era desse jeito. O Zé, meu irmão, com 23 anos, eu não sei o que a mamãe foi falar com ele, ele respondeu. A mamãe pegou a pirata, cortou ela na pirata, com 23 anos de idade. Ele correu, foi lá pra outra fazenda, não vou ficar aqui, e não quis contar lá o que não, né, que a mamãe bateu nele não. A mamãe falou assim, você tem 23 anos, mas você é meu filho, eu vou lá te buscar. Aí ela chegou lá, e ela chegou lá e falou assim, o que você veio fazer, dona Maria, aqui? Aí ela falou assim, eu vim cá buscar o meu boi. Meu boi? Sim. Aí ela falou assim, não, é porque eu vim cá buscar o meu filho. Aí a história é essa do Zé, sabe? Então a verdade é essa. Hoje, a mãe, um tempo atrás, pegava o seu filho com 23 anos, não podia responder, só de responder, ela cortou ele na pirata. Agora os filhos hoje podem xingar os pais, pode bater nos pais, às vezes até mata os pais e fica por isso, sabe por quê? Porque o mundo está o desamor. A segunda volta do Senhor Jesus está nas portas. E que a pessoa não se preparar, ele não vai subir não. Vamos preocupar um pouco mais a nossa salvação, preocupar um pouco ler a Bíblia, preocupar um pouco meditar a palavra de Deus. O salmo é a forma que a gente comunica com Deus. Vamos tentar viver a fé um pouco mais, porque esse mundo incrédulo aí está destruindo meio mundo. E aí
a gente não buscar Deus, a pessoa vira fera, a pessoa vira bicho, e aí tá danado. Então, eu vi a criação dos nossos pais lá, nós trabalhando o dia todo, e a gente não podia nem responder. Aí faz eu lembrar de meu irmão, com meu irmão 23 anos respondeu a minha mãe, e a minha mãe cortou ele no chicote. No chicote, era chicote mesmo. Não era varinha não, tá? Foi um chicote mesmo. Agora hoje tem menino que ainda tá fedendo leite, tá respondendo os pais, bate na cara dos pais e fica por isso aí. A gente fica sabendo de cada história cabeluda, que vou ser sincera, eu não gosto nem de assistir TV. Eu tenho aparelho assim, que eu fico olhando, mas colocar lá jornal, naquela TV gigantesca, tá vendo jornal, Deus me defenda. Eu não aguento ficar vendo esses trem não. Eu acho que as pessoas estão ficando biruta, vendo esses balanço geral, não sei do que lá, é só terror, é só guerra. Gente, a gente vai ter que buscar Deus um pouco mais e viver o amor de Deus e fugir do mundo. Fica a dica aí, leia a Bíblia, escuta orações, escuta muito louvor, todo domingo na igreja, que der durante a semana vai, porque Deus vai te honrar. Amém? E fique com Deus. Aleluia.